Hoje, nós vamos conversar sobre a Localiza, famosa Rent 3, a maior locadora de veículos da América Latina, que é, como eu vou mostrar mais pra frente com os números, a empresa de maior qualidade do setor na Bolsa Brasileira. Apesar da qualidade da empresa, a gente tá vendo o setor sofrer muito, e as duas principais empresas da Bolsa nesse setor mostram não só uma queda grande, como a Movida, sua principal competidora, ao contrário da Localiza, não tá nem conseguindo manter a lucratividade. E isso sozinho já começa a indicar o gap de qualidade entre as duas. Como sempre, vamos falar da sua operação, vantagens competitivas, principais riscos, indicadores fundamentalistas e fica até o final, que é lá que a gente calcula o preço justo da empresa por diferentes métodos de valuation. Se gostar do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Se gostar muito, torne-se membro. Além de acesso antecipado aos vídeos do canal, membros recebem acesso a duas plataformas exclusivas do canal, uma de análise de ações e a nossa calculadora de valuation para você saber o valor intrínseco dos seus investimentos. Meu muito obrigado a todos os membros e apoiadores. A Localiza foi ali até mais ou menos 2021 uma das queridinhas da bolsa, com grandes expectativas de crescimento, e vem enfrentando quedas bruscas. Sua operação consiste essencialmente em 3 linhas principais, todas a partir da sua frota de veículos que já conta com mais de 650 mil veículos, além da presença ali em 7 países. A primeira linha de atuação da empresa é o aluguel de carros, seja para a pessoa que vai fazer uma viagem ou que enfrentou um problema com o carro e precisa de uma substituição emergencial, ou até para quem quer trabalhar como motorista de aplicativo e não possui seu próprio veículo. E, com seus planos de aluguel mensal, existe até a possibilidade de começarmos a ver no Brasil um movimento que já é mais comum na América do Norte, das pessoas optando por usar carros alugados apenas, em vez de comprar um próprio. Apesar dessa possibilidade, ainda não vejo sinais desse movimento acontecendo de uma maneira mais difundida aqui no Brasil. Então ainda é um comportamento mais exclusivo para a América do Norte. Até porque no Brasil eu tenho a impressão que financeiramente essa decisão ainda não é tão vantajosa, ganhando força pelo lado da praticidade, de não ter que assumir as dores de cabeça e das maiores manutenções do veículo. Eles até gostam de anunciar que alugar é mais vantajoso do que comprar um carro zero financiado. Mas essa é uma comparação muito específica. Imagino que para quem estiver disposto a comprar um carro usado, essa vantagem já não exista mais. E a gente está considerando um financiamento nessa conta também, num país com juros bem altos. E também não acho justa a comparação com um carro novo, porque se você estiver alugando um carro, muitas vezes ele vai ser um carro que já foi utilizado por outra pessoa, então não acho uma comparação válida. A segunda linha de atuação é com gestão de frotas para empresas que desejam terceirizar todo esse trabalho de manejo, manutenção, IPVA, seguro, etc. e tal. Isso oferece para essas empresas uma opção de ter uma operação mais asset light, mais leve nos ativos no balanço da empresa. E a terceira linha de atuação da Localiza é a venda de seminovos. Aqui vemos margens menores, porém ainda é uma parte essencial para a operação da empresa, uma vez que essa depende sempre de renovar suas frotas. Então, aproveitar sua capilaridade e presença para poder revender os próprios carros, dos quais já tiraram maiores margens com os aluguéis, é uma estrutura importante para as empresas do setor, que geralmente colocam à venda apenas esses carros que já foram desativados das divisões de aluguel e gestão. Falando em renovação de frotas, essa está sendo uma das dificuldades que a empresa tem enfrentado. Após a pandemia, vimos um ciclo de depreciação nos carros em um grau acima do esperado pelas empresas e pelo mercado em geral. Com isso, não apenas a sua margem de lucro despencou, como começamos a ver o gradual envelhecimento da sua frota, que por si só já carrega mais riscos para a empresa. Afinal, um carro mais velho requer mais manutenção, pode ficar mais difícil de revender e por aí vai. Além de, é claro, gradualmente seguir se depreciando no balanço da empresa como todo e qualquer carro. Com isso, a gente já entende um pouco do que a empresa faz. Vamos agora olhar seus resultados mais recentes do terceiro trimestre de 2024, os indicadores fundamentalistas da empresa e já estamos chegando no preço justo. Essa é a parte do vídeo que a gente vai começar a entender os impactos contábeis do que vem acontecendo com a empresa para a gente poder fazer um valuation mais acertado. Aqui a gente está vendo a depreciação mês após mês desde janeiro de 2023, com base na tabela FIPE, e a gente está vendo que esse movimento de depreciação para os carros de 1, 2 e 3 anos segue se expandindo. Se essa tendência continuar e se essa depreciação se mantiver nesses patamares, a gente pode ver a empresa se estabilizar
com um ROI, com uma margem de lucro menor do que a gente vê historicamente. Então isso aqui já traz um risco para a empresa. Porém, eles estão falando também que no último trimestre viram uma acomodação do preço dos carros seminovos dentro de um padrão do histórico pré-pandemia. Mesmo com todo esse cenário, a receita deles cresce bastante, 18,7% na comparação do terceiro trimestre de 2024 com o de 2023. Isso aqui na parte de aluguéis, rent-a-car. No lado de gestão de frotas, o crescimento foi até maior de 23,9%. E a receita dos seminovos foi maior ainda, com crescimento de 43,7%, porém lembrando que essa parte aqui afeta menos os lucros devido à menor margem. Tudo isso resultou num crescimento de 24,1% no EBITDA consolidado do terceiro trimestre contra o de 2023 e de 22,2% no lucro líquido. Um ponto muito positivo é que mesmo com a dificuldade no balanço da empresa, a gente segue vendo um crescimento. O número de diárias da empresa mostrou um crescimento aqui de 2,8% nos 9 meses de 2024 em relação aos 9 primeiros meses de 2023. E também nesse cenário eles conseguiram aumentar a média da diária até 2023 e seguiram aumentando nos 9 meses de 2024 em relação a 2023. Então, a gente tem aqui um ponto muito positivo de que eles estão conseguindo aumentar o preço para o seu cliente sem perder o volume de diárias. E eles encerram o terceiro trimestre de 2024 com uma frota aqui de 638.283 carros, um crescimento de 7,3%. Em termos de EBITDA, tivemos um crescimento de 12,4% olhando os 9 primeiros meses e de 24,1% olhando apenas o terceiro trimestre. Inclusive, aqui a gente vê o vilão dos resultados da empresa, que é a depreciação, que em 2021 era menorzinho, em 2022 também, em 2023 há uma disparada, e se a gente olha só o terceiro trimestre, continuou crescendo, mesmo aqui no terceiro trimestre de 2024. Porém, isso aqui é em valor, em reais, então a gente teria que considerar que houve um crescimento da frota, então vai ter um crescimento da depreciação mesmo. Por isso que eles botam aqui a depreciação média anualizada por carro, e mesmo assim a gente vê um crescimento bom em relação ao terceiro trimestre de 2024 contra o de 2023. Então esse grande vilão do resultado ainda segue se expandindo, mesmo na média por carro. Ou seja, a gente tem aqui um risco grande para a empresa que pode continuar a ver essa dificuldade e continuar a ter que manter, pelo menos por mais um tempo, sua margem apertada, seu ROI apertado, como a gente vai ver daqui a pouco. Ela tem uma dívida líquida de 29,4 bi, que é muito bem distribuída em termos de vencimento ao longo dos anos, que representa uma dívida líquida em relação ao patrimônio líquido de 1,15 vezes, que é tranquilo, porém de 2,57 em relação ao EBITDA. Não é uma dívida super problemática, principalmente quando a gente vê uma redução dessa alavancagem em relação ao terceiro trimestre de 2023, mas também não é uma dívida pequena. Aqui a gente vê o ROIC dela, que bateu um topo em 2021 e vem se reduzindo desde então. Uma margem EBITDA para os 9 meses de 2024 de 60,7%, que é uma queda em relação aos 65,1% de 2023, porém ainda é uma margem muito boa. Isso aqui no lado do aluguel. No lado dos seminovos a gente vê que é bem menor essa margem, mas não tem problema, porque os veículos que são vendidos aqui são aqueles que já deram lucro nos outros segmentos da companhia. E no lado de gestão de frotas a gente também tem uma margem EBITDA bem alta, 65,8%, mas que também é uma queda dos 73,1% do ano passado. Balanço patrimonial, um ativo circulante um pouco superior ao passivo circulante, mas confortável, e um patrimônio líquido crescente, mesmo nesse período mais difícil recente aqui. Vamos agora para a plataforma de análise de ações exclusiva do canal. Se torne membro para conseguir acesso, onde a gente vai procurar pela Rent 3. Ela está atualmente aqui nos 32,20. Aqui na plataforma a gente vai ter o nosso rating, construído especificamente por mim, com os parâmetros com base na filosofia do canal. Então a gente vê que a margem líquida deles está apertada, porém com um crescimento do lucro nos últimos 5 anos. Recorrência do lucro maravilhosa, isso a gente vai ver mais pra frente. O ROI tá fraco, o ROIC tá fraco, o EBIT também tá fraco. Em termos de preço sobre valor patrimonial, não tá tão atraente, preço-lucro menos ainda, em EV/EBITDA começa a ficar atraente, tem um dividend yield que começa a ficar legal também, um payout controlado, dívida ali, uma média, um pouco mais acima da média, e vamos partir para os indicadores. 1,36 de PVP, 20,74 de preço sobre lucro, realmente para o mercado brasileiro é um pouco mais alto, 4,92 de dividend yield, o que não é um dividendo tão alto,
mas também não é um dividendo de uma empresa de muito crescimento. Então, cada vez mais ela começa a ser precificada, está caminhando para uma precificação mais de uma empresa mais estável ali, onde talvez daqui a um tempo esses dividendos estejam até mais atrativos. O crescimento do lucro nos últimos 5 anos está bom, mas só porque cresceu muito mesmo. Se a gente vê aqui, de 2020 para 2021 teve muito crescimento, porém, desde 2021, pequenas quedas ano após ano. É só quando a gente compara de fato com 5 anos atrás que ainda tem um crescimento bom. Dito isso, a gente está vendo a empresa despencar na sua cotação numa velocidade bem mais acelerada que o seu lucro, que está mostrando bem mais estabilidade. Olhando aqui o gráfico de receita, a gente vê que o crescimento é muito forte, no EBITDA também ela segue crescendo, no lucro líquido que tem um pouco mais de dificuldade, e inclusive no lucro líquido que a margem tá ficando bem apertadinha, inclusive bem abaixo do que já foi de 2011 até 2020 aqui mais ou menos, que ela tinha uma margem bem mais estável. Fluxo de caixa livre ainda não é positivo, e a gente vê a expansão da sua dívida líquida, principalmente a partir daqui de 2022. Em termos de histórico de proventos, a gente vê que ela tem costume de pagar bastante aqui em março, dezembro, setembro e junho, a maioria dos meses. Porém, no último ano foi abril, junho, setembro e dezembro. No que diz respeito aos insiders, a gestão da companhia comprando ou se desfazendo das posições, eles vinham se desfazendo, 2023 vinha se desfazendo, até junho de 2024, quando em agosto começa a ter uma recuperação que segue em setembro, e aí volta a ter uma pequena venda em novembro, mas bem pequenininha em relação à compra dos meses anteriores. Porém, não é como se a gestão tivesse super comprando a empresa. E aqui os métodos automáticos do preço justo. No método de Graham está estimando 28,76. O Graham modificado acho que ficou fora da realidade. O método Bazin precifica ela em 26,43 e o PVP histórico precifica em 158. Porém, vamos voltar aqui no gráfico da cotação e do fundamento e vou colocar no lugar do lucro por ação, vou colocar o preço sobre valor patrimonial, que veio despencando muito forte desde 2020, não se encontra de fato mais em patamares anteriores, até porque, se a gente olhar a margem de lucro também, está caindo. Então não dá para a gente esperar que ela volte a ser precificada para o crescimento que se esperava dela devido à mudança do contexto, principalmente no setor. E bom, esses métodos aqui eles são automáticos, eles dão uma base, mas bom mesmo é a gente fazer o nosso valuation do jeitinho que a gente gosta. Então, vim aqui para o nosso site de valuation. Lembrando que agora a gente juntou ambas as plataformas aqui na área de membros do canal. Então é só você se tornar membro que você consegue acesso a tudo isso para elevar a sua análise fundamentalista. A gente já tinha visto o método de Graham, mas vou dar uma modificação no seu crescimento para colocar uma coisa mais realista, acho que 14%, talvez ainda seja otimista, talvez um pouquinho menos. Vou usar 11% de taxa de desconto e a gente chegaria num preço justo aqui de R$ 22,67. Se a gente vier para o método de Gordon, com base nos dividendos, estimando um crescimento de 3,5%, com os mesmos 11% de desconto, a gente chega a um preço justo um pouco mais baixo de R$ 21,88. Para ficar bem completo, eu vou fazer mais um método aqui pautado nos dividendos, mesmo crescimento de 3,5%, com crescimento perpétuo de 2,5% e 8% de desconto perpétuo, chegaria dessa vez a um preço um pouquinho mais alto de 23,26, trazendo a média de todos esses cálculos para 22,60, que é, de fato, onde eu penso o seu preço justo. Ou seja, é uma empresa que, mesmo com todas as quedas atuais, ela está com uma queda aqui de 38,4% nos últimos 12 meses. Se a gente olhar desde as máximas que ela bateu aqui em 2022, a queda é um pouco mais acentuada, de 53,86%, então de fato uma queda relevante, principalmente porque ela era precificada com uma expectativa de crescimento bem grande, que está se tornando cada vez menos provável de fato acontecer, então a gente tem que precificar ela com menos crescimento mesmo, mas a empresa segue lucrativa, segue sendo uma boa empresa, está com margem apertada, está com ROI apertada, então não está com os melhores indicadores, mas tem uma posição dominante, tem vantagens competitivas, pelo seu tamanho consegue negociar preços mais atrativos para você com as montadoras, além de ser, sem dúvida, além de líder em tamanho, também líder em qualidade no setor. Até porque quando a gente olha para a Movida, ela chegou a dar um prejuízo grande. Então a Localiza está mostrando bem mais resiliência. Porém, ela ainda segue acima do seu preço justo. O ponto que a gente estaria confortável mesmo de comprar ela, eu pelo menos, seria com um pouquinho de margem de segurança, talvez ali pelos R$19, R$20. Mas vale ressaltar que empresa de qualidade, às vezes é difícil encontrar de fato barata.
Então, para quem gosta da tese, acho que vale a pena, só que como ela ainda está acima do seu preço justo, temos que estar prontos para mais downside. Quem gostar da tese, quiser se expor, acho que pode começar a ir montando posição, mas bem aos pouquinhos. Não vai colocar uma posição agora, porque tem potencial de continuar caindo. Se ela seguir caindo, bater os 26, 23, a gente pode começar a comprar um pouquinho mais. Se chegar abaixo disso, abaixo do preço justo que a gente calculou, aí sim dá para comprar com menos medo. Porque a realidade atual é que é uma boa empresa, é uma empresa de qualidade, acredito que tem potencial para ser um bom investimento no longuíssimo prazo, mas o curto prazo ainda está não tão amigável, principalmente dado a questão setorial e a gente ter visto a depreciação média ainda crescendo, então ainda tem pontos de atenção relevantes na empresa. Então, não é uma mega oportunidade, mas é uma boa empresa, acho que tem sim que estar na nossa zona de atenção, que quem sabe mais um pouquinho de queda dá para fazer boas compras nela. Se você assistiu até aqui, em primeiro lugar, meu muito obrigado. Em segundo lugar, não se esquece do like. Se achou que esse vídeo foi bom e valeu a pena e você quer mais, se torne membro. Venha ajudar o canal, isso garante que a gente consiga continuar produzindo, além de você receber acesso a todas essas plataformas que a gente usou aqui. Muito obrigado por assistir até aqui, bons investimentos e até a próxima!